Senhor que nos ama, glórias para sempre sejam dadas ao seu nome. Amém. Meus irmãos, existem alguns temas do Evangelho que a gente prefere evitar. Dificilmente a gente os enfrenta em nossa vida pessoal e dificilmente nós nos damos a refletir com alguma profundidade, com alguma seriedade sobre esses temas. Particularmente quando esse tema diz respeito ao modo como nós vivemos. Nós temos muita dificuldade de avaliar a nossa própria vida. E a gente prefere estudos, mensagens que sejam relativas àquilo que nós pensamos e cremos. Quem sabe uma mensagem que nos fale acerca dos fundamentos de nossa teologia, acreditar na Trindade, na dupla natureza de Cristo, acreditar na sua volta escatológica, naquele grande dia da redenção de todas as coisas. Às vezes isso é muito mais fácil do que ver, pensar e avaliar a forma como vivemos a nossa própria ética. Contudo, a grande diferença que nós podemos fazer neste mundo não diz respeito, penso eu, às nossas profissões de fé, às nossas confissões, aos nossos credos, ao conjunto de nossas crenças e pensamentos. A grande diferença que nós podemos fazer nesse mundo tem a ver com um modo diferente de viver. Tem a ver com valores que dirijam de modo distinto a nossa caminhada. Tem a ver com um ser de modo singular no mundo. Mas isso é justamente aquilo que menos nos preocupa e menos nos inquieta. De tal maneira que eu percebo hoje na sociedade contemporânea pouca gente assinando, subscrevendo de uma forma geral os credos cristãos, mas quase ninguém vivendo como o Senhor Jesus disse que deveríamos viver. O tema que eu vou propor a vocês na noite de hoje é um tema antiquíssimo e está desde o livro de Gênesis ensinado e nós o negligenciamos. Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, nos está dito que Deus plantou um jardim. E esse jardim foi um lugar onde ele desejava que o homem vivesse. Ali lhe deu uma mulher para que ele constituísse família. E ali ele deveria passar os seus dias e as suas gerações deveriam habitar ali em harmonia com Deus e com tudo quanto foi criado. O texto diz que ele plantou no meio do jardim duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira árvore, o acesso era franco, permitido. A segunda árvore, o acesso era proibido. O convite de Deus era para que o homem e sua mulher comessem de todas as árvores que haviam no jardim, inclusive a árvore da vida. Havia apenas uma árvore que eles deveriam evitar, porque se dela comessem, certamente morreriam. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu poderia, Rubens, dizer como tema da mensagem de hoje, parar de julgar e começar a viver. Imagine você, Patrícia, que podendo escolher a árvore da vida, que era livre, os homens escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida. Porque a maior cobiça do ser humano não é viver, mas julgar o seu semelhante. Porque para que serve
o fruto do conhecimento do bem e do mal, senão para pesar as pessoas, para medir as pessoas, para julgar as pessoas, para avaliar as pessoas. Essa é a cobiça essencial do ser humano, tornar-se juiz de seu irmão, árbitro daqueles com quem ele convive. Parece que isso está impresso dentro de nós como um desejo, como um anseio, como uma vontade profunda. Esse tema foi retomado no Evangelho algumas vezes, quando, por exemplo, Jesus se pronunciou acerca da situação daquela mulher que fora flagrada em adultério, e os homens trouxeram para ele a lei de Moisés e a sentença que gostariam que ele aplicasse àquela mulher. Jesus, com imensa sabedoria e cuidado, fez com que eles percebessem a inadequação absoluta daquela corte, daquele tribunal montado às pressas. No coração daquilo que é a essência do pensamento de Jesus, Hélio, o Sermão da Montanha, há um mandamento expedito, claro, que todos nós negligenciamos. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 e vai seguindo até o final do capítulo 7. E aqui, no início do capítulo 7, Jesus nos faz uma sentença, uma determinação, nos dá um mandamento solange que nós temos negligenciado. Talvez os dois temas que jamais tenham sido levados a sério na igreja cristã nesses últimos 2000 anos, foi o tema da abstinência dos juízos morais e da prática universal do perdão. Nesse texto, Jesus nos diz o seguinte, Mateus capítulo 7, página 961, se você tem uma destas Bíblias aqui da comunidade. Vamos ler juntos o versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Mais uma vez, não julgueis para que não sejais julgados. E o texto continua dizendo, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? E Jesus exclama, hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Amém. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, e que o Espírito Santo de Deus nos desafie a vivê-la. Minha primeira observação é que Jesus não nos mandou para que nos abstenhamos de condenar o nosso irmão. Ele não disse, não condeneis-vos, não condeneis-vos uns aos outros, não condeneis os vossos irmãos. O que ele disse foi anterior à condenação. Ele disse para não julgar. Ora, se eu não vou julgar, é impossível condenar, porque a condenação é o resultado de um julgamento. Mas o que Jesus nos mandou fazer é nos abster de qualquer forma de julgamento. Obviamente que a igreja cristã nunca viveu isso. Na verdade, nenhuma sociedade humana viveu, porque, como eu disse, é um dado antropológico o fato de que a organização política de uma sociedade
leva essa estrutura hierarquizada em que os maiores se sentem em condições de aplicar a sua própria vontade e critérios aos menores, julgando e condenando os menores e, inclusive, impingindo-lhes as penas que acharem convenientes. Mas a ordem de Jesus não poderia ser mais clara: não julgueis. A única ocorrência é do pensamento de Pirro, no século III a.C., que pregava o que ele chamava de uma ataraxia, ou seja, a suspensão de todos os juízos morais. Mas isso nunca foi experimentado efetivamente, isso nunca foi levado a efeito efetivamente, porque as pessoas sentem uma compulsão para julgar, uma vez que julgando nós nos sentimos superiores ao nosso semelhante. E Jesus nos oferece algumas razões para não julgar o nosso próximo. A primeira razão que ele nos oferece é a seguinte, Pedro: quando a gente assume a posição de juiz e oferece um julgamento, ainda que não seja para condenar, mas ainda que seja para absolver alguém de uma acusação, de algo que se possa atribuir a ele, nós legitimamos a prática dos julgamentos. E um dia, nós que agora nos assentamos na cátedra de juiz, ocuparemos o frio banco dos réus. Jesus disse: não julgueis, porque quem julga legitima a prática do julgamento, e um dia vai ser julgado também. Não julgueis para que não sejais julgados. Sim, João, quando os homens se assentam e se arvoram a juízes uns dos outros, eles estão criando uma cultura, fortalecendo um ambiente. O que Jesus nos convida a fazer é quebrar esse modelo. Eu me lembro de uma ocasião em que um irmão chegou para mim, depois de termos visto um outro irmão em Cristo, uma autoridade da igreja, que se dirigiu ao culto, foi ao culto carregando em seu peito uma medalha, e na medalha havia uma imagem da Virgem Maria. E aí o irmão me procurou depois do culto e disse: pastor, o senhor viu aquele irmão com a medalha da Virgem Maria? E eu disse: vi. E pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu disse: nada. E como assim o senhor não acha nada? Eu acho sobre isso nada, porque eu tenho que achar sempre alguma coisa. Eu não posso não achar nada, eu não posso ter nenhuma opinião sobre isso, eu não posso entender que é uma prática da consciência, da espiritualidade, da piedade, daquele outro irmão, e sobre isso eu não sou convidado a dizer nada, a emitir nenhuma posição, a nenhuma opinião, a nenhuma manifestação. Será que eu tenho sempre que dizer o que eu acho, aprovando ou reprovando a conduta alheia? É tão natural que esperemos uns dos outros, que nos julguemos, que é estranho quando alguém chega para você e diz: sobre isso eu acho nada. Você fica perplexo, mas não pode. Você tem que ter uma posição, você tem que ter uma opinião. Não, eu posso, eu tenho o direito de, sobre qualquer coisa, achar nada, sobretudo quando esta coisa diz respeito ao meu irmão, ao meu próximo, e não a mim. Jesus disse que quando a gente aceita a função de juiz uns dos outros, a gente prepara o ambiente e a atmosfera para que estas mesmas armas se voltem contra nós. Em segundo lugar, ele diz que há um grande problema em julgarmos uns aos outros. É o problema do critério. Está aqui no versículo 2. Ele diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Qual é o critério? É o problema que Jesus levanta. Seja lá que tipo de julgamento for, seja um julgamento moral, seja um julgamento religioso, seja um julgamento de qualquer matiz e de qualquer natureza, qual é o critério? Qual é o padrão? Qual é a norma a ser imposta a todos? Qual é? É você a norma? É você
é a norma estabelecida pela cultura, pela sociedade, ou nos esquecemos que essa sociedade e essa cultura se assenta no colo do maligno? O que vamos utilizar como critério de juízo sobre os outros? Vamos dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto? Por que nós temos que eleger algum critério? Agora lembre-se, preste atenção, não há nenhum critério que eu conheça em que todos nós, analisados fria e objetivamente, não fôssemos inteiramente reprovados. Quer analisando numa perspectiva moral, quer analisando numa perspectiva religiosa, quer analisando numa perspectiva jurídica, se nós fôssemos confrontados na nossa vida íntima e na nossa vida externa, se todas as dimensões do nosso ser fossem colocadas sobre a mesa, nós seríamos reprovados, nós seríamos tidos por culpados, nós seríamos dignos de condenação. O que nos habilita a vivermos em comunhão com Deus não é a nossa justiça, não é a nossa santidade, não é a nossa integridade, é a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor na nossa vida. E Jesus nos pergunta: você quer julgar o seu irmão? Você quer se arvorar a juiz do seu irmão? Mas qual é o critério? Qual é o padrão? Qual é o modelo a ser aplicado? Escolha um modelo e eu lhe reprovo. Escolha. E você será reprovado, eu serei reprovado. Mas aí ele aponta como é que a gente consegue julgar uns aos outros sem que nos sintamos reprovados. Trata-se de uma capacidade que a gente tem de ver o mínimo no outro e cegar o máximo em nós. Veja o que ele diz no versículo 3. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Então, ele disse primeiro: não julgueis para que não sejais julgados, ou seja, não crie, não construa, não legitime, não colabore com a cultura e a atmosfera de juízos e julgamentos, porque não há um critério a partir do qual você mesmo seria aprovado. Por isso não eleja, não escolha um critério que reprove os outros. E preste atenção, cuidado, porque você tem olhos de águia, olhos de lince, para ver os erros dos outros, e olhos de topeira para enxergar os seus próprios erros. Você é capaz de discernir um cisco no olho do outro, mas se uma trave estiver no teu, você diz: onde? Como assim? Onde? Não percebi. É verdade? Esse tipo de postura, que é tão comum e é a única que permitem que façamos o que fazemos, que é julgar o nosso próximo, que é medi-lo, que é pesá-lo, para enfim condená-lo ou aprová-lo, é a única que permite isso. Por isso Jesus, sem tergiversar, diz o que somos. Versículo 5, ele diz numa só palavra: hipócrita, hipócrita. A palavra hipócrita é uma palavra rica na língua grega. Ela vem do grego e significa ator, alguém que falseia, alguém que representa, alguém que cumpre um script e desempenha um papel. O papel de justo. É isso que fazemos. É isso que arrogantemente nos assumimos. Ele disse: hipócrita, você quer usar de escrutínio, quer ver falhas, veja as suas próprias falhas. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente e poderás ajudar o teu irmão.
trabalho que a gente tem para tirar a trave do olho é um trabalho para a vida toda. E eu jamais conseguirei depurar plenamente os meus olhos. Por isso o trabalho de me conhecer, de me avaliar e de buscar a transformação pessoal é tal que me permitirá cumprir em minha vida o versículo 1 e não julgar o meu irmão. Não é uma coisa do tipo, vá para o seu quarto, arrependa-se de seus pecados, confesse a Deus todas as suas transgressões, depois volte e vá julgar o seu irmão. O que Jesus está dizendo aqui é, você tem um monstro nos seus olhos, você tem um empecilho crônico nos teus olhos, você nunca vai ver de forma límpida o suficiente para poder tirar a trave do olho do teu irmão. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Thomas, nesse texto, é que o versículo 6 está separado por uma perícope, como se tratasse de um outro assunto. Como se Jesus tivesse falado até aqui sobre esse assunto, sobre o não julgar, ou sobre julgar o próximo, e agora ele trocou de assunto. É isso que o editor da Bíblia dá-nos a impressão. Mas vocês sabem que essas divisões não fazem parte do texto original. E eu tenho uma sugestão, João, de que Jesus está falando ainda do mesmo assunto. Que Jesus não mudou de temática. Que Jesus continua falando daquilo que fazemos quando julgamos o nosso irmão. Disse Jesus: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. O que é santo? Qual é a nossa pérola? Santo é o nosso irmão e a pérola, a nossa amizade. Jogar os santos aos cães e as pérolas aos porcos é permitir que o nosso semelhante seja pesado, avaliado e julgado, e nós tomemos parte disso. E o juízo que Jesus profetiza para estes que fazem isso é que os seus amigos, os santos com quem eles caminham, serão pisados por cães e porcos, e depois deles terem pisado os santos e as pérolas, os cães e os porcos se voltarão contra você. E disse Jesus: vos dilacerarão. Eles vão nos dilacerar, porque essa cultura de julgamento, de pesagem, essa cultura de ver no outro culpas e responsabilidades que nós não enxergamos em nós mesmos, e por isso a nossa língua solta para condená-los. Depois de fazermos isso, depois de termos entregue os nossos mais preciosos companheiros de jornada à voracidade dos critérios julgadores, nós mesmos seremos dilacerados por essa mesma estrutura que se voltará contra nós. Agora, Martorelli, é a pergunta: como é que a gente faz, depois de tanto tempo julgando, depois de tanto tempo dando pitaco, opinião, comentando, dizendo o que pensamos às pessoas, ou pior, nas costas das pessoas, o que é que a gente faz? O que é que eu faço com essa minha propensão e essa minha inclinação a julgar? Meu conselho é duplo. Primeiro, pare de julgar e comece a viver. Lembra daquela história lá do início das duas árvores plantadas no jardim? Esquece a árvore do conhecimento do bem e do mal, vai comer a árvore da vida, que Jesus restaurou o acesso à árvore da vida. Jesus restaurou a nossa comunicação com a árvore da vida, porque os nossos primeiros pais foram exilados do Éden para não comerem a árvore da vida, mas o Senhor, o nosso Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, nos mandou a árvore da vida para comermos dela, mas nós ainda queremos
a do conhecimento do bem e do mal. Jesus é a árvore da vida. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele é aquele que nos oferece a vida, o acesso aos cachos da graça, para comer gostosamente em comunhão com Ele. Sim, a primeira de minhas recomendações é: pare de julgar e comece a viver. Que vida diferente será a vida da gente quando a gente olhar um para o outro e aceitar a absoluta diversidade do outro, sem aplicar os critérios que eu acho adequados para reger a minha conduta e a minha vida sobre ele. Porque os teus critérios são somente teus critérios. Mas as pessoas dizem assim: Elisa, não, mas esses critérios não são meus, são os critérios do Evangelho, são os critérios da palavra. Hipócrita! O Evangelho e a palavra te mandou se abster de julgar. Foi o Evangelho e a palavra que te disse que não há um critério para você aplicar, e que esse mesmo critério, fruto de tua interpretação, fruto de tua hermenêutica, que agora reprova, que agora avassala a vida do outro, um dia vai ser jogado contra você. Pastor João tem uma origem na igreja presbiteriana fundamentalista. E a história mostrou, não apenas na igreja fundamentalista, mas em todas as denominações que assumiram uma postura de vingadores da ética, da boa conduta, exatamente como acontece tanto fora da igreja, das pessoas dizerem: olha, é porque o modelo, o padrão, e serem os baluartes da defesa da pureza e da santidade. Quando o tapete se levantou, os grandes líderes se mostraram falhos. E o que aconteceu foi o que Jesus profetizou. Eles foram pesados pelos mesmos critérios que pesaram e foram achados reprovados. Quanto tempo perdido julgando, quantos tribunais eclesiásticos, quantos processos, quanto tempo de vida, de amor, de comunhão, de celebração e de alegria o povo de Deus tem perdido, porque não aprendeu a parar de julgar e começar a viver. Porque quando a gente se ama de verdade e a gente aceita o outro na sua realidade, na sua dimensão, do jeito que ele é, um outro mundo se abre para a gente, de comunhão num outro nível, porque o outro para de sentir medo da gente, Sueli. Porque a gente tem pudores e receios o tempo todo, a gente não se revela. E a gente não tem coragem de dizer um ao outro o que pensa, o que sente, o que deseja, o que quer, porque sabe que o olhar do outro será um olhar de juízo e de reprovação. Mas se a gente souber que o outro ouviu o Evangelho e aplica o Evangelho em sua própria vida, então a gente vai ser capaz de abrir o coração sem medo, e aí um outro nível de vida que um dia Jesus chamou de vida eterna se abre para mim e para você, de comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão, sem peso, sem o peso da toga, sem o peso do martelo, sem o peso da cadeira de réu, sem o peso dos juízos. Então, começa a viver. E eu alcancei, posso dizer, eu sei que poucos de vocês podem fazer isso, mas eu tenho justificativas, viu, Anderson? Se alguém chegar para mim pedindo para julgar o meu irmão, eu posso dizer: olha, eu já me aposentei. Sim, porque juiz tem aposentadoria especial. Depois de 30 anos julgando, eu não preciso mais julgar ninguém. Posso pendurar a toga. Eu já tenho 47, meu amigo, da maior parte desse tempo foi julgando os outros. E aí eu posso dizer: não, estou aposentado. O senhor quer que eu julgue, mas eu não estou, perdi a jurisdição. Não estou julgando mais. Estou aposentado, passei a maior parte da minha vida fazendo isso, mas não faço mais.
Não faço mais. A partir de um tempo para cá, a única pessoa que eu julgo é a mim mesmo. E peço misericórdia a Deus por mim. Porque todas as vezes que eu me julgo, eu me reconheço culpado. E clamo por misericórdia. E graça e favor do Senhor para a minha vida. Meu segundo conselho é justamente esse. Gaste seu tempo e sua energia tentando ser mais parecido com Cristo e com o seu ensino. Viver de um modo mais puro e santo, de um modo mais equilibrado e justo. Não por medo do olhar dos outros, porque se de um lado eu não julgo, ou não devo julgar, por outro lado, Sônia, me desinteressa completamente o julgamento de quem quer que seja. Porque esse é o outro lado da moeda, do cumprimento do Evangelho. Eu julgo a mim mesmo, não julgo o meu irmão, e sei que o julgamento do meu irmão sobre mim é pecado dele, por isso eu não quero me comprometer, nem com o meu julgamento, nem com o de quem quer que seja. Estou em paz e não vivo para performances, não vivo para impressionar, não vivo para agradar, não vivo para ocultar e esconder minhas mazelas, não vivo para dissimular minhas chagas, para maquiar o meu câncer com pó base, blush, porque não importa o quanto eu esteja doente, o que importa é que não vejam ou não notem. Esse é o modelo pelo qual vive essa sociedade. Não, que as minhas chagas estejam às claras, porque quem sabe, alguém pode me ajudar a cuidar delas. Alguém pode vê-las e, sem juízo, sem julgamento, como foi aquela história com a qual eu termino a minha mensagem de hoje, aquela história do bom samaritano. O homem assaltado e deixado semi-morto à beira do caminho. Passou o sacerdote. Eu não sei o que ele disse e não sei o que ele pensou. E sabe por que, Tiane, Jesus não nos disse o que ele disse e o que ele pensou? Sabe por quê? O silêncio do Evangelho, Rubens, sobre o que pensou o sacerdote, sobre o que disse o levita. Sabe por que na parábola criada por Jesus não há uma só palavra sobre o que disse o sacerdote, sobre o que pensou o levita? Porque o que eu digo e o que eu penso são absolutamente irrelevantes no que diz respeito ao Evangelho. A única coisa que interessa a Jesus é o que faz o samaritano e o que diz aquele que faz. Diz o texto que, vendo o homem, ele pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho. Ele cuidou dele, tomou, colocou sobre sua montaria, mas não perguntou: quem te fez isto? Tu tens culpa ou tu és vítima? Tu deste causa ou não àqueles que te fizeram mal? Não interessa. E é por isso que o samaritano nenhuma pergunta faz a esse respeito. A única coisa que ele vê é um homem ferido, e o homem ferido lhe interessa. Ele coloca-o sobre sua montaria, leva-o até uma hospedaria e continua cuidando dele, pois assim devia ser a nossa vida. Cuidar das feridas uns dos outros, sem se preocupar quem deu causa, porque elas foram feitas, quem é o culpado. Isso parece aquela coisa assim, sabe, freudiana,
que sempre me baratinou na psicanálise. Que todas as vezes que eu me preocupo, supondo que descobrindo a causa do trauma, eu desfaço o trauma em si, eu creio que a gente se ilude. É coisa de Sherlock Holmes. A gente vai tentando descobrir o momento em que o trauma foi causado. E no momento que a gente descobre o culpado, então é como se desfizesse o nó da alma, mas o nó continua ali, mais visto, mais compreendido, mas ainda presente. Parece aquela conversa dos discípulos: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele pecou, os seus pais pecaram. E a resposta de Jesus é: esqueçam a culpa, vejam o que a gente pode fazer por ele. E curou o homem que havia nascido cego. Tanta vida para viver, e você aí nesse tribunal. Tanta paz, tanta alegria, tanta comunhão possível, e você aí com os seus 1000 processos afundados em juízos, só para esperar o dia em que te despirão a toga, te tomarão o martelo da tua mão e te expulsarão da cátedra, e humilhado e entristecido te constrangerão a se assentar no lugar que desde sempre foi seu, desde sempre, o banco dos réus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, eu, em nome de meus irmãos aqui, unidos, nos dirigimos a Ti para Te pedir perdão. Perdão, Senhor, pela usurpação do lugar que sempre coube somente a Ti. Perdão, Senhor, porque de todos os modos e por todos os poros, nós exalamos juízos em todas as direções. Identificamos os culpados e inocentamos a quem nos apraz, pesando e medindo, comparando os homens. Ah, Senhor, tem piedade de nós, porque nós mesmos, pesados e medidos, fomos achados em falta. E é a Tua graça e a Tua bondosa mão que vem nos socorrendo e nos permitindo chegar até aqui. Renova, Senhor, a Tua graça e dá-nos a libertação do vício de julgar o nosso próximo. Faze-nos, Senhor, réus confessos, clamando por clemência, por piedade e por perdão. Tão carentes e necessitados de perdão, que constrangidos sejamos a perdoar ao nosso irmão também. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos.